pessoal, eu estou aqui na minha casa e vou ministrar uma aula de História do 7º ano, certo? Eu estou aqui por conta da pandemia, dessa situação que está acontecendo no mundo, né? Mas que o mais importante é que a educação e o ensino não pode parar, certo? Então, estou aqui com os meus alunos, estão aqui comigo, deixa eu mostrar eles. Aqui, João Gabriel e Lara. Oi. Certo? Então, agora a gente vai iniciar uma aula a partir do 7º ano, certo? Referência bibliográfica é o livro do 7º ano do meu filho, História, Atos, Projeto Atos de História, certo? E algumas pesquisas feitas pela internet, certo? Então, qual o objetivo da aula? A aula de hoje é uma aula rápida, né? Mas que tem um objetivo, que é mostrar o que foi o islamismo, certo? Como surgiu, quem foi Muhammad, quais as principais características desse islamismo, certo? Então, vai tentar alcançar esse objetivo através dessa aula, certo? Essa breve aula que eu vou dar aqui, certo? Então, para iniciar, eu gostaria de saber aqui o que foi o islamismo. Como vocês estão vendo aqui, se não der para ver, mas depois eu vou tirar uma foto e passar para vocês. O islamismo, na verdade, é uma religião trazida, né, por uma pessoa que a gente vai estudar aqui, chamada Muhammad, que mais conhecida como Maomé, né? Ele vai trazer essa religião, né, para os árabes. Então a gente vai conhecer também quem foram esses árabes, quem são esses árabes, né? Diferenciar o que é árabe e o que é muçulmano, certo? Muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de saber árabe e muçulmano é a mesma pessoa, né? E onde foi que surgiu isso aí? Onde foi que tudo aconteceu? Como tudo aconteceu, certo? Então, por volta do século VII depois de Cristo, na Idade Média, certo? Na Arábia pré-islâmica, onde você pode ver esse mapa aqui, talvez não dê para ver, mas é a Península Arábica, certo? Aqui está a Ásia, né? Aqui em cima. Desse lado aqui está a África, e no meio dela é o Oriente Médio. Então, nessa parte aqui, entre a Ásia e a África, a Europa aqui um pouco mais em cima, né? É onde surge um povo chamado povo árabe, né? Então, esse povo árabe, quem são esse povo árabe? Esse povo árabe era composto por tribos. Eles viviam em tribos, né? Cada um com o seu deus. Eles eram politeístas, então cada um tinha o seu deus, né? Eles viviam comerciantes, pastores, né? Eles viviam numa área aqui onde tem o deserto do Saara, né? Arábia Saudita, né? Emirados Árabes, o Irã, o Iraque aqui. Então, e aqui no meio dela tem o deserto do Saara, né? Então, eles viviam aqui de comércio, né? Entre essas cidades aqui, passando pelo deserto, né? Eles viviam de pastorear também, né? Em algumas localidades aqui, você vai existir um litoral, oásis dentro do meio do deserto, né? Onde eles vão poder cultivar. Então eles eram tribos nômades, né? E a partir daí surgiu esse povo, né? Essas etnias chamadas árabes, né? E no meio dessas etnias vai surgir uma pessoa. Uma pessoa que vai ser chamada, o nome dela é Muhammad, mas que vai ser conhecida como Maomé. Então, quem foi Maomé? Maomé, ele foi um profeta, né? Surgiu a partir de 570 depois de Cristo, que foi o seu nascimento. Ele nasceu na cidade de Meca. Essa cidade aqui, como outras cidades importantes dessa região, como Jerusalém, como Medina, né? Riad, essas cidades aqui são as principais cidades mais importantes, certo? Meca foi a cidade onde o profeta, né, onde Maomé nasceu. Então, até os 40 anos de idade, Maomé, ele foi uma pessoa normal. Ele viveu uma vida normal, praticamente. Casou-se,
né? Ele era comerciante, né? Então, quem tiver interesse de poder pesquisar mais sobre ele, né? Então, até essa idade, ele foi uma pessoa normal. Mas a partir do momento que ele teve uma visão não, ele teve uma revelação, o anjo Gabriel, ele apareceu para ele e revelou a ele que ele era um enviado de Deus, do Deus Alá. Então, com isso, Maomé começou a pregar para as pessoas sobre essa religião, que antes eles eram politeístas, né? Então existiam vários deuses. Cada tribo dessa árabe cultuava um deus. Então, Maomé começou a pregar, tentar fazer devotos fiéis dessa nova religião. Mas o que foi que aconteceu? No caso, Deus, Alá, ele acreditava que era um Deus criador do universo, né? Então ele começou a pregar, só que ele teve dificuldades, muitas dificuldades. Por quê? Porque nessa região existiam várias peregrinações de fiéis. Então isso gerava altos lucros para aqueles comerciantes que viviam ali, né? Aquelas autoridades que viviam ali. Então essas pessoas tinham altos lucros com essa fé, né, desses deuses, né, que eram depois ficaram deuses pagãos, né? Então o que foi que aconteceu? Essas pessoas começaram a perseguir Maomé, né? Incomodados, né, com Maomé. Então o que foi que aconteceu? Maomé fugiu de Meca e foi para Iatreb. Iatreb é uma cidade que foi chamada depois de Medina, que é chamada Cidade do Profeta. Lá Maomé começou a pregar, e começou a pregar para os seus familiares, né? Começou a pregar para as pessoas mais próximas, e essa fé, as pessoas foram se convertendo, né? E ele começou a se fortalecer, essa fé que ele pregava, né? Então, ele se fortaleceu, montou um exército muito forte, um exército fervoroso, e com isso ele voltou a Meca para tentar acabar com essa fé pagã de vários deuses e tentar unificar esses povos, né, numa única fé, que seria o islamismo. Então eles iam deixar de ser politeístas, passar a ser uma fé, né, acreditar numa fé no único Deus, passar a ser monoteístas, certo? Então foi difícil, mas ele conseguiu, né? Ele atingiu o objetivo dele. Mas com isso ele teve que fugir. Égira significa, que isso ficou conhecido como Égira, que é a partida ou fuga em árabe. Significa isso. E essa passagem é tão importante que o calendário árabe, a partir dessa data aqui, é o primeiro ano do calendário árabe que ficou sendo. O primeiro ano do calendário árabe, a partir da fuga de Maomé para a cidade de Iatreb, certo? Então, o que vem a ser o islamismo, né? Esse islamismo que tanto Maomé pregou, né? Que gerou essa mudança, né? Essa mudança fez com que o islamismo tornasse um império, um grande império, né, árabe, né? Se expandiu, principalmente depois da morte dele, né? Os seus fiéis, né? Os que ficaram, né? Eles levaram essa fé a propagar, converter pessoas tanto para a África, para a Europa, tanto para a Ásia. Então eles começaram a levar essa fé, né? A expandir o islamismo para as outras regiões, como até chegar na Europa, na África, né? E na Ásia, certo? Então eu vou falar um pouco sobre o que é que o islamismo ele trouxe diferente das outras religiões, né? Então o islamismo quer dizer submissão a Deus, submissão total a Deus, ao Deus Alá. E ele tem 5 pilares. O islamismo ele vai trazer 5 pilares, certo? Essa foto aqui mostra que é o símbolo da lua e da estrela, que mostra claramente que a estrela são os 5 pilares, são as 5 pontas do islamismo, e a lua
é a renovação da vida e da natureza, condiz com o calendário lunar que eles adotaram, certo? Então, o que são os 5 pilares do islamismo? Eles é a fé, no caso, rezar e aceitar o credo, orar 5 vezes ao dia em direção a Meca, certo? Desde o pôr do sol, desde o nascer do sol ao pôr do sol, certo? Jejuar no mês sagrado chamado Ramadã. Esse mês sagrado é mais ou menos entre agosto e setembro, né, nosso mês, né? Fazer caridades, certo? Fazer caridades com os muçulmanos, né? Com os estrangeiros, né? E quem puder visitar Meca pelo menos uma vez na vida é importante. Então, quem tiver a oportunidade de visitar Meca, peregrinar, fazer uma peregrinação para a cidade de Meca, que é a cidade santa, né? Pelo menos uma vez na vida. Então eles têm esses 5 pilares. São 5 coisas que eles têm que fazer durante a vida deles, certo? Eles acreditam na predestinação, que é que o Deus Alá, ele predestinou todos, né? Aquelas pessoas, ele acredita na imortalidade da alma, eles acreditam que quem se converte à religião muçulmana, ao islamismo, e seguir essas pilares aqui, então ele vai alcançar a morada celeste. Os que não atingirem isso e não aceitar a religião, eles vão para o inferno. Então, entendeu? Vai ter o juízo final, e esse juízo final, vai determinar o que eles fizeram. Ele fez caridade, né? Ele teve fé, ele orou, né? Ele jejuou. Então isso aí, para eles, é extremamente importante. Então a fé deles está baseada nesses pilares aqui, certo? Então o principal livro, que é como a Bíblia para eles, é o Alcorão, né? É o Alcorão, certo? Ou o chamado Corão, certo? O que podemos mais falar? Pronto, existe também as cidades principais, que é a Meca, onde está localizado Kaaba, que onde eles fazem lá os cultos, né? E onde está a Pedra Negra. Essa Pedra Negra era uma pedra que eles adoram, ela, na época das tribos árabes. Essas tribos, ela tinha uma coisa em comum, além dela ter esses vários deuses, mas elas cultuavam essa pedra, que é uma pedra que era branca, mas que ficou negra, mas por conta dos pecados das pessoas que iam para ela, entendeu? A pedra ficou negra, entendeu? Então eles acreditavam, eles cultuavam essa pedra. Então essa pedra ainda existe, né? Está na cidade de Meca, né? Na Kaaba, certo? Então, para concluir, certo? Essa religião aqui, depois da morte de Maomé, que eles expandiram para outros territórios, no caso, a religião chamada muçulmana, porque muitas vezes as pessoas confundem o que é árabe e o que é muçulmano. Árabe são essas etnias, né, que a gente estudou aqui, esse povo que vivia nessa península arábica. E os muçulmanos, eles são os fiéis, os que creem no islamismo, aqueles que se converteram ao islamismo. Eles são chamados de muçulmanos. Então, é a religião muçulmana. Então, quer dizer que nem todos os árabes, eles são muçulmanos, né? Então, a fé islâmica, os muçulmanos, eles estão espalhados em todo o território. Inclusive no Brasil também, hoje, em atualidade, mas que não são muitos adeptos. Mas principalmente na Ásia, nessa parte aqui do Oriente Médio, na Europa também tem uma grande quantidade de muçulmanos. Então, esses muçulmanos são aqueles que creem no islamismo, certo? Mas na morte de Maomé, eles surgiram 2 principais grupos. Esses grupos que até hoje existem são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, quem foram os sunitas? Parem. Já? Então, esses principais grupos, né, depois da morte de Maomé, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles acreditavam, quando Maomé morreu, que quem deveria
continuar, seria um amigo do profeta, né? No caso, os xiitas, eles acreditavam que quem deveria continuar seria uma pessoa ligada a um parente dele, mais próximo de sangue, né? Então, houve essa divergência entre eles. Então, 90% hoje são sunitas e 10% do povo islâmico é xiita, certo? Então, consequentemente, para aí. Bom. Então, os sunitas, né, eles são mais flexíveis. Eles creem no Alcorão, certo? Mas eles são mais flexíveis com as outras religiões. Por exemplo, a judaica e a cristã, por exemplo, né? Então, e os xiitas, eles são mais rígidos, né? Então, eles creem no Alcorão literalmente, na forma literal. Então, eles não aceitam outro tipo de religião, né? E os sunitas, eles creem no Alcorão, mas eles aceitam o judaísmo, eles respeitam, né? Mas eles têm uma certa flexibilidade, certo? Então, essa diferença entre eles vão estar até os dias de hoje, né? Levando até conflitos religiosos, conflitos de territórios, certo? Conflitos principalmente religiosos, de territórios entre eles e entre outras religiões, como a religião católica, cristã, né? Os cristãos e os judeus, certo? Então, gente, para concluir, resumindo o que a gente estudou aqui, um breve assunto sobre o islamismo, certo? Então, o que foi o islamismo, né? Foi uma religião que foi pregada. Para aí. Já no final parou. Espera aí, Bem, gente, para concluir, né? Então, a nossa aula de hoje, certo? Então a gente conheceu o que foi o islamismo, né? Foi uma religião em que o Muhammad, que foi o profeta, né? Maomé, trouxe essa religião, né? Para a maioria do mundo árabe aqui, que antes eles eram politeístas, né? E eles passaram a cultuar um único Deus, chamado o Deus Alá, certo? Então, conhecemos também os pilares do islamismo, né? O que foi o Hégira, né? A dificuldade de Maomé, né? A pregar essa religião para as tribos, né? Arábicas, porque eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, então ele teve essa dificuldade. Então, o que foi a importância dessa religião para até hoje em dia, né? A expansão dela, né? Ela iniciou-se na Península Arábica e até a sua morte. Depois da sua morte, ela foi se expandindo e chegando até os outros continentes, né? Então, assim, um pouco do que foi a religião islâmica, né? Do que eles pregam, das características. Então, assim, é um assunto muito instigante que você pode pesquisar, procurar muito mais coisas, né, e se aprofundar cada vez mais nesse assunto, nesse tema, né? Então, meus alunos que estão aqui, né, queria só que eles falassem um pouco sobre o que eles entenderam sobre o que foi a religião islâmica, quem foi Maomé, né, e como surgiu alguma característica sobre essa religião. Vamos ver se eles prestaram atenção na aula, certo? Vou fazer a primeira pergunta aqui. Então, Lara, com base no que você estudou, o que é que você fala sobre o que é o islamismo? É uma religião monoteísta. João Gabriel, como surgiu o monoteísmo no mundo? No século VII, depois de Cristo, na Idade Média. Deixa eu me lembrar. João Gabriel, quem foi Muhammad? Muhammad foi, mas é mais conhecido como Maomé,
ele foi revelado pelo anjo Gabriel como um profeta. Queria saber de vocês quais são os pilares do islamismo. Lara, diga 3. Fé, oração e jejum. E João Gabriel. Fazer caridade pelo menos uma vez em Meca, cidade santa. Já. Bem, gente, então, concluindo, quero agradecer a todos, aos meus alunos aqui presentes, né, nesse improviso de aula, né, mas foi uma experiência muito rica, muito importante, né, então eu queria agradecer aos alunos, queria agradecer a todos que contribuíram, né, e dizer que não podemos desistir jamais, né, e que o mundo ele está passando por esses momentos difíceis, mas que isso vai passar e nós voltaremos a assistir às nossas aulas e futuramente, né, darmos aulas aos nossos alunos, né, nas salas de aula, né, nos prepararmos para isso. Então, queria agradecer e deixar um grande abraço para vocês.